Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão da nossa Mentoria Elite. Nós falávamos aqui nos bastidores da dificuldade de contratação e eu decidi colocar para gravar já porque acho que esse é um conteúdo que faz sentido ter para vocês reverem depois. Antes de eu falar do conteúdo de hoje mesmo, acho que é algo legal de falar sobre essa pauta da dificuldade de contratação. Eu vejo um obstáculo aí e vejo uma oportunidade. O obstáculo é cansativo, né? Você marca a entrevista, a pessoa não vem ou ela vem, ela não é uma pessoa preparada ou é preparada, mas ela não volta no dia seguinte. Qual que é a oportunidade que eu vejo aí? Ah, o Eidan tá entrando aí também. O Eidan também é de restaurante. O Eidan é lá do Boteco Brazucas. Então hoje vai ser só a mentoria específica para restaurante hoje aqui, hein, cara. A mentoria vai ter só a galera de restaurante. A gente tem aqui, ó, Boteco Brazucas, Churrascaria Cantinho da Roça, seu Zé Choperia, é Seu seu Zé Zé, Choperia? Zé Choperia. seu Zé. Seu Zé. E aí a gente tem a Zap Pizzaria. Só tem restaurante aqui hoje, né? Só tem restaurante e pizzaria. E aí, gente, boa tarde. Fala aí, Dan, boa tarde, seja bem-vindo. Eidan, a gente está falando aqui, não do foco principal de hoje, que é a questão do planejamento estratégico, mas a Adriana levantou a bola aqui da dificuldade de contratação, né? Que as pessoas não estão indo nem para entrevista, marcam entrevista nem vão. Aí o Peterson confirmou que ele também está passando por isso. A Júlia não falou nada, mas eu imagino que seja algo parecido também, porque a gente já conversou em outros momentos sobre isso. E meu ponto, gente, eu vejo uma dificuldade, um obstáculo, que é você tem uma escassez, né, de mão de obra. Agora, qual que é a oportunidade que eu vejo aí? Não é uma oportunidade no curto prazo, é uma oportunidade que eu vejo para longo prazo, que é desenvolver profissionais dentro das nossas organizações. Em qual sentido? Mão de obra jovem, e eu sei que é uma dificuldade atrair o jovem, mas aí o exercício é como é que eu deixo a minha empresa atrativa para o jovem? Então eu preciso começar a pensar nisso. Não é uma atividade fácil, não estou dizendo que é simples fazer isso, não, não é. Mas eu estou falando para vocês que eu vejo que é um obstáculo e todo obstáculo reserva para nós uma oportunidade. Então o exercício que eu provoco vocês a pensarem é como é que eu deixo a minha empresa atrativa para o jovem, para que ele entenda que ele pode fazer carreira aqui e, obviamente, essa é uma mão de obra mais barata, mas é uma mão de obra que vai exigir muito de mim. Treinamento, desenvolvimento, acompanhamento. Só que para eu reter essa pessoa, eu tenho que, de fato, ter ali um plano de desenvolvimento, um plano de carreira para ela dentro da minha organização. Eu acredito que nós estamos entrando, ou já entramos, eu falei disso no Mestre dos Negócios, para quem esteve na. Eu não sei se falei isso na turma da Júlia, ou se foi na turma de vocês, na última turma de outubro, que eu falei, que é o seguinte: a gente tá entrando, a turma da Júlia, você tá. A Adriana estava na mesma turma da Júlia ou estava. Não, estava em na de outubro, né? Estava na mesa do Peterson. Eu acredito que nós entramos numa guerra por talentos agora. As pessoas ficam muito focadas na guerra da tecnologia e tal. A tecnologia é importante, sim. Só que na minha concepção, em tudo que eu tenho feito de mentoria, as empresas que eu tenho visitado, nós estamos entrando agora numa guerra muito grande de retenção de talentos. E se isso faz sentido, como empresário, tenho que me questionar o que eu estou fazendo internamente na minha empresa para ser diferente de todas as outras no sentido de reter talentos. E é que a gente não está falando só de grana. Grana é óbvio que motiva, né? A gente não vai ser hipócrita, é óbvio que dinheiro motiva, mas é um negócio além da grana. Além da grana. O que mais? Aí entra a questão do salário emocional, né? O que eu posso gerar de salário emocional para garantir a retenção desses talentos? Então, eu não quero trazer aqui, eu não quero ficar discutindo sobre esse tema de forma profunda hoje, porque não é a nossa pauta principal, mas eu quero só levantar para a provocação. Então, o exercício, né, a tarefa seria pensar o que hoje eu faço na minha empresa que demonstra que eu sou uma empresa que gera o desejo nas pessoas, nos jovens virem para cá, e uma vez que eles venham, o que eu tenho feito para gerar desejo para que eles permaneçam? O que eu tenho de salário emocional, o que eu tenho de ambiente, o que eu tenho de provocação aqui no meu negócio que gera esse desejo das pessoas permanecerem. Porque se eu conseguir ganhar essa guerra, essa pessoa ficando mais tempo na minha empresa e tendo acompanhamento, tendo treinamento, tendo desenvolvimento, a ideia é desenvolver líderes, então, né? Então, eu estou formando líderes ali dentro.
Faz sentido, gente, isso que eu tô falando aqui? Faz sentido? Tá? Sim. Então, não tô falando que é fácil, tá? Não tô falando que é fácil essa guerra, não tô falando que é simples. Eu acredito que de toda a minha trajetória profissional, Rigesa, MWV, Ambev, Polose, e agora com o meu próprio negócio em parceria com a Polose, eu não me lembro de ter percebido no mundo corporativo, no mundo empresarial, uma guerra tão intensa como nos últimos 2, 3 anos, uma guerra por talentos. Né? Nós vemos uma taxa de desemprego altíssima no Brasil, mas a gente fica perguntando, cara, cadê essa galera desempregada? Onde é que está esse povo? Porque tem vaga e cadê essa galera desempregada? Eu não sei se vocês têm essa sensação, às vezes eu tenho também. O que vocês estão passando aí de contratação, né? Eu até perguntei para a Adriana, mas em qual área? A Adriana falou, na cozinha, no atendimento e tal. Eu estava passando na parte de vendas. Teve um dia que eu marquei foram 4 entrevistas. 4 entrevistas. 3 pessoas não foram, simplesmente não apareceram na entrevista depois de ter validado. E a pessoa que veio para a entrevista, eu estava tão urgente para a vaga, eu validei ela, falei, meu, essa pessoa mesmo, vambora e tal. Até um negócio que eu não gosto de fazer, né? Nós fizemos uma mentoria falando especificamente disso. E aí no dia seguinte a pessoa deu uma devolutiva falando que não, ela não iria porque ela ia ter que pegar 2 ônibus, aí não ia ser legal para ela e tal. Eu falei, mano, tá de sacanagem, né? Não é possível. O cara tá desempregado e o cara não quer pegar 2 ônibus porque é ruim para ele pegar 2 ônibus. Então veja, fica aqui a provocação, né? Quem entrou depois, a Kátia e a Cessi. Kátia e Cessi, nós estamos falando aqui sobre a dificuldade de contratar e reter talentos. Então, acho que vale vocês assistirem novamente a mentoria que nós falamos sobre contratação, mas vale ainda a reflexão que eu deixei aqui, que é o que eu tenho de diferente na minha empresa para atrair talentos. E se eu não tenho nenhum movimento interno para promover, para atrair talentos, eu preciso começar a pensar nisso. Porque eu acredito que nós estamos entrando numa guerra para atrair e reter talentos. Estamos iniciando, não, né? Já iniciamos há algum tempo essa guerra. Fechou, gente? Tá? Fica o compromisso, meu compromisso com vocês, de tudo que vocês tiverem de dificuldade, dúvida, coloca lá no grupo. Diego, pensei em fazer essa estratégia aqui para atrair talento. O que que você acha? Pensamos em fazer tal coisa aqui, Diego. O que que você acha? Cara, provoque é, é, pequenos projetos, MVPs, projetos pequenos para testes, para ver se você trai talento. Dei uma viajada na maionese aqui agora, tá? Dei uma viajada aqui agora, enquanto eu falava, pensei no negócio. Nós temos várias empresas do segmento alimentício aqui na sala, né? César Choperia, a Pizzaria Zap, a Boteco Brazuques e a Churrascaria Cantinho da Roça. Aí tem aqui de outros segmentos, acesse, né, que é emagrecimento e estética, e a Kátia da Simple Contabilidade, mas falando especificamente de vocês da área de alimentação. Cara, vamos promover um reality show dentro do nosso restaurante para atrair pessoas que cozinham? Sei lá, tô viajando aqui, tá? Vou promover um evento ali para trazer pessoas que cozinham. Vou fazer um podcast. Eu tenho um amigo aqui, até posso mandar o contato para vocês depois. Ele é conhecido aqui na cidade como Du do Churrasquinho. O Du criou uma. Ele é um churrasqueiro que ele começou a fazer festas, né? Promover festas e eventos aqui na cidade. Durante a pandemia, o negócio dele praticamente quebrou, porque os eventos pararam, as festas. E aí ele foi fazer outras coisas e agora com a retomada ele retomou também o projeto da cozinha dele, né, da cozinha ambulante, que ele faz eventos e tal. Mas ele criou um podcast agora, que eu não sei se vocês já viram algum podcast assim. O Du, ele vai cozinhando, vai colocando uma carne ali e tal, enquanto ele tá trocando ideia com a pessoa. Então, de repente, é uma maneira de atrair a galera que curte cozinha, atrair a galera que curte esse ambiente de restaurante. E aí, de repente, dentro do podcast, dentro desse momento ali, você está falando de oportunidade de trabalhar no teu negócio, oportunidade de você crescer, de criar uma carreira dentro desse segmento. Então, fica aí uma provocação. Diego, estranha essa ideia, porque eu nunca pensei num podcast. Pois é, o que eu estou falando para vocês nós precisamos pensar fora da caixa. Pô, Diego, isso dá para fazer em outros segmentos? Você está falando muito de restaurante. Eu acredito que dá. É você gerar conteúdo, mas gerar uma marca forte. Então, imagina que lá, o pessoal da Simple Contabilidade está fazendo um podcast falando
do âmbito empresarial, falando da parte jurídica, tributária, civil, enfim, todos os segmentos ali dentro da parte de contabilidade, mas também está falando da empresa, está falando das oportunidades internas, está falando da criação de uma carreira dentro do escritório. Acesse a mesma coisa, aqui falando de emagrecimento, falando de estética, falando de autoestima, falando de transformação e também falando da possibilidade de criar carreira dentro da sua empresa. Então, fica a provocação, tá, gente? Eu dei só uma ideia aqui, a questão do podcast, mas acho que a gente tem que pensar em coisas diferentes para a nossa empresa para atrair talentos. Atrair talentos. No meu segmento, para eu atrair um consultor, cara, não é só dinheiro. Se for só dinheiro, se o cara aprender a vender consultoria, ele vai trabalhar para ele. Ele não vai ter muito liberdade, porque ele vai ter, se ele tirar férias, ele acaba parando de faturar, né? Porque o consultor acaba vendendo horas. Como é que eu atraio esse cara então? Mostrando para ele que ele tem uma oportunidade de criar uma estrutura empresarial junto comigo, não apenas ganhar um dinheiro por fazer sessão. Então tem que mostrar para ele que ele pode criar uma estrutura para gerar resultado no negócio dele, tá? Então fica a provocação aqui. Era algo que eu não tinha preparado para hoje, mas acho que vale a pena esses 12, 13 minutos que a gente ficou falando sobre essa pauta aqui. Fez sentido, gente? Para quem valeu a pena aí? Tá? Diego, você está falando, mas eu ainda não consegui ver uma saída. Sim, eu acho que tem que ser pensado mais sobre isso, tá? E de novo, gente, aí aqui entrando na parte do planejamento, que é a nossa pauta de hoje, prestem muita atenção no que eu vou falar. Por que muitos empresários não encontram saídas para os seus principais problemas? Porque eles não param para pensar sobre eles. Vou repetir e depois eu explico. Por que alguns empresários não encontram soluções para os seus problemas? Porque eles acreditam que trabalhar na empresa é mais importante do que trabalhar pela empresa. Por que muitos empresários que compram a mentoria Elite, eles não estão aqui? Por que nós temos 70 e tantas pessoas no grupo e só tem 7 aqui, ao vivo? Porque alguns ainda, de repente, estão viajando, não voltaram, estão voltando de recesso agora, alguns não se organizaram para estar aqui ou alguns aconteceu algum imprevisto. Mas a verdade é que a grande maioria poderia estar aqui se ele tivesse entendido que isso aqui é trabalho. Mas ele está mais preocupado em trabalhar na empresa do que pela empresa. Diego, mas está falando que aqui isso aqui é mais importante? Não, não é que é mais importante. Trabalhar na empresa é tão importante quanto trabalhar pela empresa. Agora, o que gera mais crescimento, gente? Trabalhar na empresa ou pela empresa? Alguém me ajuda aí. Alguém me ajuda aí. Ativa teu microfone e me fala, por gentileza. Só para mostrar que vocês estão aqui comigo. E aí, Petros? Trabalhar na empresa ou pela empresa? Gera mais resultado? E a empresa? Na empresa ou pela empresa? Empresa. Pela empresa. Então, o Peterson, faltou o churrasqueiro. O Peterson pode ir lá na churrasqueira e fazer. Só que isso vai gerar crescimento para a empresa? Não, ele vai gerar o resultado do dia. Diego, você está falando então que eu não tenho que fazer isso? Claro que tem que fazer. Tem muito cara que fala, você não pode ficar apagando incêndio na empresa. Claro que tem que apagar incêndio. Se você não apagar incêndio da tua empresa, quem que vai apagar? Você tem que apagar. Só que em paralelo a isso, nós como empresários temos que ter a mentalidade de treinar pessoas, delegar atividades, criar processos. E quando a gente está aqui nessa sala, a gente está o quê? Pensando a empresa, trabalhando pela empresa, na estratégia da empresa. Então, se eu não tirar espaço na minha agenda para pensar em estratégias para atrair talentos, como é que eu vou aprender a atrair talento? Se eu nunca parar para pensar sobre isso. Eu vou desenvolver essa habilidade, gente? Não vou. Se eu não parar para pensar em estratégias de alcance, estratégias de engajamento com outras pessoas. A gente fica muito preocupado só com engajamento com o cliente. Não, mas eu tenho que buscar também colaboradores, pessoas que queiram vestir a camisa da minha empresa, pessoas que queiram caminhar comigo. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós aqui, empresários e líderes dos nossos negócios. Ok? Dito isso, então, fica a tarefa para que vocês pensem sobre essa pauta de como atrair e reter talentos. Toda e qualquer ideia que vocês tiverem, postem no grupo, porque daí a gente pode compartilhar com os outros empresários que estão ali no grupo também. E, Até. Pode posso falar perguntar. rapidinho? Até isso também é um processo, né? Porque você se permitir sair do operacional
para trabalhar pela empresa, você se sente. Eu me senti, né? Falando por mim, né? Eu me senti é, culpada por não estar trabalhando no operacional. Então, foi um processo tirar essa carga. Sim. Ô, Júlia, é tão legal isso que eu estava comentando. Deixa eu ver aqui quem está com a câmera aberta. E quem puder abrir a câmera aí só para responder essa pergunta. Quem aqui já sentiu esse peso que a Júlia sentiu aí também? Tipo assim, você não tá colocando a mão, você não tá, tipo assim, ó, você não tá lá operando o negócio, você não tá operando. Aí você fala assim, cara, eu não tô trabalhando, velho. Meu Deus, eu não fiz nada hoje, eu só fiz reuniões, eu só visitei fornecedor, eu só mandei mensagem para cliente, eu só dei feedback para funcionário. Como se isso não fosse trabalho. Eu só participei de consultoria. Pode falar, Adriano. Pior é o cliente chegar no final de ano, né? Que aqui a gente tem muito cliente que vem de ano em ano, né? Nas férias, e falar: por que que você não tá mais na cozinha? É, Porque ele me viu durante 13 anos na cozinha. E os últimos 2 anos eu não vou mais pra cozinha. E aí eu falei pra ele: então, fulano, a comida tá ruim? Não. Você foi mal atendido? Não. Então eu estou fazendo minha missão certinha. tô Eu fazendo virei meu trabalho. empresária depois de 13 anos. Tipo, eu tô muito feliz com o teu feedback, falei pra ele. E ele viu puto. Tipo, oi, É isso. porra, eu me desvencilhei de uma amarra, eu me desvencilhei das algemas da minha cozinha. Cara, eu acho que eu passei de fase. Então, ao invés de. E ele é empresário. E aí, ao invés de ele aplaudir isso, ele quer te ver lá de volta na cozinha. Ele quer me ver lá trabalhando como um operário. É isso, é isso. Então, gente, assim, ó, foi muito legal, Júlia, que você comentou, porque esse é um dos pesos que não permite que o funcionário, que o empresário vire de fato empresário. Aí ele vira o que eu chamo de empresidiário, né? Ele é preso no próprio negócio. Ele não sai nunca. E veja, gente, muitas vezes não é que a empresa não tem maturidade para que o empresário vá para o tático e depois para o estratégico, não. É que às vezes ele não larga o osso. Muitas vezes você fica preso no operacional porque a culpa, e aqui eu vou falar para doer mesmo, tá? Tem que doer. A culpa é sua, porque por não largar o osso, não, aqui não tem ninguém que faz melhor do que eu, é que eu sou muito bom nisso aqui, é que, puxa, cara, treina as pessoas. Lembre-se que tem sementes que você vai lançar que vão gerar resultados muito rápidos. Tem semente que você vai lançar que vai demorar tempo para ela germinar. Então, no âmbito empresarial, a maioria das sementes leva um tempo para germinar. Então, quando a gente fala de cultura, processos e pessoas, não é um negócio que você fez uma reunião e resolveu. A Júlia, a gente já teve experiência assim, né? A Júlia, de te falar do negócio, a gente já fala, Diego, fiz o negócio, mas nossa, o pessoal saiu motivado, mas depois parou de fazer. Eu falei, Júlia, mas quantas vezes você falou disso? Fez uma reunião. É toda semana, até virar cultura. Até virar cultura. E aí, daqui 2, 3 anos, a gente vai estar olhando para trás e falar, cara, valeu a pena, que bom. Gente, eu adoraria ter a coragem que alguns gurus de internet de negócio têm dele falar assim, não, se você fizer um treinamento, resolve. Se você fizer um... Mentira! Mentira, não resolve, velho. O que resolve é a consistência, você fazer várias reuniões, é você fazer vários treinamentos, é você falar muitas e muitas vezes a mesma coisa e você vai implementando a cultura. A gente já falou disso aqui algumas vezes sobre essa pauta aqui na nossa mentoria, tá? Então, Júlia, muito legal isso que você compartilhou, porque essa dor é uma dor da maioria dos empresários. Ele vai participar de uma reunião como essa aqui que a gente tá, a sensação que ele sai depois é, caramba, velho, agora eu tenho que correr atrás do tempo que eu não estava trabalhando, né? Eu fiquei nessa reunião, eu não estava trabalhando, então agora eu tenho que trabalhar. Como se isso aqui não fosse trabalho, tá? Então, uma vez que a crença vira, uma vez que você entende que isso aqui é trabalho, você aprofunda-se ainda mais na execução, né, daquilo que a gente conversa aqui. Então, separe tempo para discutir sobre estratégias, pensar em estratégias para atrair e reter talentos. Fechado? Vamos lá, gente. O que eu quero conversar com vocês hoje? De forma muito objetiva. Eu vou falar rapidamente sobre planejamento estratégico, não vou me aprofundar muito em como executar, por quê? Com muitos de vocês, eu já realizei o planejamento estratégico presencialmente, então eu fui lá para Betim, lá na churrascaria Cantinho da Roça, agora em março, eu acho que a Adriana vai me deixar ir até a empresa dela, porque ela falou, não quero ver tua cara até fevereiro, porque ela falou, não venha para cá porque eu não vou conseguir dar atenção. Então acho que em março eu conseguirei ir para lá. A Júlia, a gente já falou bastante sobre a estratégia da Zap. Acesse, eu comecei agora
recente também, já fizemos um dia de planejamento estratégico. O pessoal da Simple Contabilidade também, com a Kátia, o Raul e o Jefferson. O Aidan representando aqui o Boteco Brazucas. Já conversei muito com o Wesley também e com o Guto sobre a parte estratégica. Então, eu não quero passar profundamente, porque nós temos uma sessão específica disso. Foi a primeira sessão aqui da Mentoria Elite. Depois vocês podem entrar lá no nosso Drive, tá lá a sessão ensinando passo a passo. Mas o que eu quero fazer então aqui hoje? Repassar os principais tópicos do planejamento estratégico e fazer uma provocação com vocês. Quero fazer 2 provocações. Uma dentro do planejamento estratégico e uma eu quero compartilhar com vocês uma chave muito especial que eu recebi recentemente do Marcos Paulo, num conteúdo que eu estava assistindo dele, e eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido, eu vou compartilhar com a galera da Mentoria Elite, tá? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O material da primeira sessão do planejamento estratégico, que é lá de novembro de 2022, eu usei uns slides diferentes desse que eu vou passar para vocês, mas é com o mesmo conteúdo. Depois eu vou compartilhar esse aqui com vocês e também o que eu compartilhei lá na primeira sessão para vocês terem os 2 materiais. Então, a primeira coisa que vocês devem estar cansados já de me ouvir falar, você que me acompanha há mais tempo, é sobre foco, né? Não tem como a gente realizar um bom planejamento estratégico, não tem como a gente fazer um bom ano se nós não tivermos foco. E foco, muitas vezes, nós ouvimos que foco é você falar sim para as coisas. E, na verdade, foco é você falar não para todas as distrações que aparecem na tua frente. Então, só para a gente não perder o hábito, todo mundo junta as mãos aí, ó. Junta as mãos. Quem nunca participou aqui da nossa mentoria, só segue, depois você vai entender aí, beleza? Junta as mãos aí e fala comigo assim, ó. 1, 2, 3, foco. Foco. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3, foco. Mais uma vez, para você não esquecer. 1, 2, 3, foco. Foco é você falar não para todas as distrações e ficar focado em uma coisa. O Joel J fala que alta performance, uma pessoa de alta performance, ela não é boa num monte de coisa. Ela é excelente em poucas coisas. Então, isso é foco. Se você quer ser uma pessoa de alta performance no teu negócio, você não precisa ser excepcional, espetacular num monte de coisa. Você tem que ser muito bom, excelente, incrível em poucas coisas. E qual é uma delas? Liderança. Você tem que ser excepcional. O teu negócio é de pessoa para pessoa. Então você tem que ser excepcional em fazer gestão de pessoas. Você tem que ser excepcional em criar cultura e defender a cultura do teu negócio. Isso vai garantir sustentabilidade. Se as pessoas entrarem no teu negócio e o teu negócio tiver cultura e processos, as pessoas serão treinadas nesses processos e nessa cultura. Então você não tem que ser excelente num monte de coisas, tem que ser excelente em gestão de pessoas, gestão de processos. Isso vai te fazer ser uma pessoa incrível. Você tem que ser um cara excepcional em marketing? Não, você tem que saber falar sobre isso. O Aidan está aqui hoje na mentoria, ele é o responsável lá do Boteco Brazucas. O Wesley está com a gente aqui, não vi que você tinha entrado, irmão. O Aidan, conheci ele agora recente, está conectado com o pessoal do Boteco Brazucas para cuidar do marketing. O Wesley, que é o sócio do Boteco Brazucas, não tem que ser um cara excepcional em marketing. Ele tem que saber discutir sobre marketing com o seu gestor de marketing. Então, nós como gestores, como empresários, nós não temos que ser excepcionais em tudo. Nós precisamos ser muito bons em gestão de pessoas, gestão de processo, cultura. Então, veja, isso é o foco. O foco, gente, é saber falar não para um monte de distração que acontece na empresa e focar em poucas coisas, tá? Então, a primeira provocação que eu quero te fazer, e eu não vou ficar dando muito tempo para gente pensar nisso, eu vou te passar como lição de casa, isso é: o que você mais deseja no teu negócio? E o que está te distraindo hoje para alcançar isso que você mais deseja? Então você precisa aprender a focar no que você deseja de fato, naquilo que você quer, e entender que todo o resto é distração. Essa chave mudou meu jogo, cara. Eu era um cara assim, ó, como eu tô todos os dias em empresas diferentes, o que mais começou a rolar? Pessoas me fazendo propostas. Cara, vem ser meu sócio nisso aqui. Cara, você não quer desenvolver um projeto comigo ali? Cara, e se a gente fizesse um negócio juntos? E como eu estava começando a minha jornada empreendedora, eu entendi que isso era bom. E veja, gente, networking é muito bom. Vocês já me ouviram falar isso. Networking vale mais do que dinheiro. Pô, hoje aqui na sala a gente tem várias empresas do ramo alimentício. Imagina vocês, e aqui tá até uma ideia, inclusive, tá? Imagina vocês marcando reuniões de vez em quando, só vocês do ramo alimentício. O Peterson puxando uma reunião com a Júlia
para ver o que a Júlia faz na pizzaria Zap que ele poderia implementar na churrascaria. E aí a Júlia falando com o Wesley para entender o que ele faz no Boteco Brazucas que ela poderia fazer na Zap. Aí a Júlia falando com a Adriana para ver o que a Adriana está fazendo no seu Zé para ver o que ela pode colocar na Zap. Pô, imagina a gente trocando isso. Então isso é muito valioso. O networking é muito valioso. Só que nós não podemos errar e usar o networking de uma forma que que seja uma distração me tirando do foco. O networking vale mais do que dinheiro, desde que eu utilize da forma correta, desde que eu saiba utilizá-lo de uma maneira inteligente. Tá? Então, a primeira provocação é o que você de fato tem que focar esse ano. Por quê? A tua empresa provavelmente tem diversos desafios. Diversos desafios. Eu tenho plena certeza disso. Tem como resolver tudo? Ou melhor, tem como resolver todos os desafios da tua empresa esse ano? De uma vez? Sim ou não, gente? Não tem como. Todos não tem como. E eu vejo o empresário errando muito nisso. Ele tem 20 problemas, ele quer resolver os 20 em um mês. Cara, não vai funcionar. Você tem que aprender a definir a prioridade e o resto é distração, o resto vai para o backlog, o resto vai ficar para depois mesmo. Isso está dentro do planejamento estratégico. Então, a primeira pergunta mais importante de hoje é o que você mais deseja agora no teu negócio versus o que você mais deseja na vida. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que você mais deseja agora pode ser uma distração para aquilo que você mais deseja na tua vida. Depende se você quer muito uma empresa organizada. Organizada. É o que você deseja. Daqui 5 anos ter uma empresa que funcione, cara, de forma autônoma. Mas aquilo que você mais quer agora, depende de ter um pouco mais de paz. Só que, cara, para construir uma empresa que caminhe de forma autônoma, você vai ter que entrar em algumas guerras para implementar cultura, para dar feedback, para montar plano de desenvolvimento individual, para ter alinhamento com o sócio. Gente, reunião com o sócio é muito gostosa muitas vezes, mas em alguns outros momentos não é nada gostoso. E a gente não tem que fugir dessas reuniões. Eu preciso sentar, conversar e ter alinhamento. Eu já falei muitas vezes para vocês, sociedade é casamento. E a gente tem que tomar muito cuidado com as sociedades que nós fazemos. Por quê? Porque é um casamento, cara. Você quer ver se faz sentido ou não caminhar como sócio? Entre em crise com a pessoa antes de virar sócio, para ver como que a pessoa reage com a crise. Porque a crise mostra o coração das pessoas. Então, veja, depende se você quer ter uma empresa organizada, mas você tem sócio, você vai ter que sentar, vai ter que conversar, vai ter que discutir, vai ter que definir papéis e responsabilidades, vai ter que definir metas, vai ter que definir responsabilidade de cada um. Uma das pautas que me questionaram recentemente é, Diego, os sócios têm que ganhar o mesmo prolabore? Não necessariamente. Imagine que nós sejamos 3 sócios. Eu, Peterson e Adriano, somos sócios, beleza? Já anota aí, Peterson, estou profetizando aqui, de repente. Imagina que eu e o Peterson e a Adriana somos sócios, ok? E aí cada um tem 33,33333% da empresa. Todos nós devemos ter o mesmo prolabore? Não, não necessariamente. Nós podemos ter o mesmo prolabore, mas dependendo da responsabilidade de cada um na empresa, de repente a minha responsabilidade é uma cadeira de CEO, um executivo estratégico da empresa. De repente o meu prolabore vai ser maior e a Adriana, ela é uma diretora comercial. Ela vai ter um prolabore menor, mas de repente ela tem comissionamento, porque ela lidera o time comercial. O Peterson é o diretor financeiro e ele tem um prolabore congruente com o prolabore de diretoria financeira com a média de mercado. O que vai ser igual? A divisão de lucros. No final do ano lá, nossa empresa lucrou 3 milhões no ano. Fechamos o ano com 3 milhões. Amém? Amém, senhor? Aí, Peterson. Nossa empresa, Peterson e Adriana. Nossa sociedade, 33%. Não sei empresa do que ainda, mas ó, tá sendo gravada aqui essa sessão. Aí fechamos lá com 3 milhões. Cara, cada um pega 1 milhão? Não, a gente tem que ser inteligente, a gente acredita no nosso negócio. Vamos seguir a estratégia do Flávio Augusto. 60% vai para o caixa da empresa, os outros 40%, aí a gente vai dividir de forma igual, 33% para cada um. Aí a gente vai também tirar um percentual ali para dividir o lucro para a empresa, tal, beleza, acabou. Então, a divisão de lucro, sim, percentual. Agora, prolabore,
ele tem que ser conforme a entrega de cada um dos sócios. Só que essa é uma discussão que nós não aprendemos. Essa é uma pauta que nós não aprendemos antes de ser empresário. Aí depois, quando vira empresário, quando vira sócio, aí você fala, cara, vamos fazer tudo igual. Aí depois que a gente vê que a entrega de um é diferente da entrega do outro, a gente vai falar, cara, mas os salários estão errados. Mas agora, como que a gente vai falar sobre isso agora? Mas é um tipo de conversa que tem que ter. Por quê? Porque, olha só, o que eu mais quero na vida, de repente, é uma empresa organizada. O que eu mais quero agora, eu não quero atrito com meu sócio, eu não quero briga, eu não quero discussão e tal. Mas, cara, de repente, para ter essa empresa organizada, eu vou ter que ter esse atrito, eu vou ter que ter essa discussão. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar no planejamento estratégico. Por quê? Porque isso define todas as ações que eu vou fazer ao longo do ano. Então, essa é a minha provocação. Nós estamos hoje já no dia 9 de janeiro de 2024. Você já parou para pensar o que você mais quer para esse ano? Porque se eu não pensar naquilo que eu mais quero para esse ano, sabe o que vai acontecer? Todos os dias você vai estar fazendo o que você mais deseja para hoje. O que eu mais quero hoje é chegar às 6 da tarde e ir para casa. O que eu mais quero hoje cara, é só ficar bem com aquele funcionário lá que, nossa, me dá muita dor de cabeça. O que eu mais quero hoje é fechar aquela vaga que está em aberto do comercial. E aí eu preciso executar as coisas do hoje, mas eu tenho que estar conectado com aquilo que eu mais desejo para o ano. A minha agenda tem que estar congruente com aquilo que eu mais quero para o ano. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Então eu preciso definir o que eu mais quero para o meu ano. O que eu mais quero para o meu ano. Se até agora você não parou para pensar nisso, você já está atrasado. Porque essa reflexão aqui é uma reflexão que a gente faz no final do ano, planejando já 2024. O ano seguinte. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, beleza. Eu vou listar então quais são as distrações que você vai eliminar nesse momento então. Lembra que nós começamos a falar do livro A Máquina Definitiva de Vendas? A Máquina Definitiva de Vendas, ela fala lá dos 6. Quem está chegando agora, até eu vi que agora entrou aqui a Eliane também. Eliane, seja muito bem-vinda à mentoria Elite. Ela se apresentou lá no grupo, né, participando com a gente aqui pela primeira vez da mentoria. Acho que os mais novos aqui são a Eliane, a Ceci e acho que o Aidan participando com a gente pela primeira vez aqui. O que eu falo muito, né? No livro A Máquina Definitiva de Vendas, o que eu falei muito com vocês enquanto a gente estudava esse livro? Tem um capítulo que fala sobre o segredo da administração do tempo dos bilionários. São 6 pontos. Qual que é o 6º ponto? O 6º ponto é, se eu jogar isso aqui fora, eu serei prejudicado? Então tem coisa na nossa rotina, gente, que a gente precisa delegar, tem coisa que a gente precisa aprender a fazer melhor. Tem coisa na nossa rotina. Ei, som. Opa, travou aqui, será? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém me ajuda aí, que acho que travou. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Beleza, valeu. Acho que parou aqui minha internet. Voltou aqui agora. Então vamos lá. Não sei até onde vocês ouviram, mas no livro A Máquina Definitiva de Vendas, o que o Chet Holmes fala? Ele fala de 6 tópicos como os bilionários administram suas agendas. E o 6º tópico é: se eu tirar isso da minha vida, eu serei prejudicado? Se eu eliminar isso aqui, eu serei prejudicado? Então tem coisa na nossa rotina que a gente tem que delegar. Tem coisa que a gente tem que aprender a fazer. Tem coisa que a gente tem que jogar fora. E quando eu falo jogar fora, é parar de fazer mesmo. Tem coisa que a gente tem que simplesmente parar de fazer. Parar de fazer. Porque está tomando o teu tempo e não gera o resultado que deveria gerar. Então não tem que ficar, cara, perdendo tempo com aquilo que não faz sentido. Beleza? Então, essa é a pauta que eu queria compartilhar com vocês nesse slide aqui. E por fim, qual é a prioridade que você vai focar nesse momento? O que você mais deseja para esse ano? Diego, eu quero resolver 15 processos da minha empresa. Você vai conseguir resolver os 15 de uma vez? Não vai. Então foca naquilo que é a prioridade. A minha prioridade esse ano é o marketing. A minha prioridade é levantar meus líderes. A minha prioridade
É aumentar o comercial, porque eu tô, cara, tenho dívida, tem coisa que eu tenho que pagar, a empresa tá instável. É comercial, irmão. É marketing e vendas. Acabou. Todo o resto é resto. Você vai olhar depois. E quando eu falo todo o resto é resto, não quer dizer que essas áreas não são, as demais áreas não são importantes, mas de repente agora a tua fase é venda, comercial. E tem que ir para cima. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, aí sim eu posso ir, então, para o planejamento estratégico. Aí eu vou definir a minha meta SMART. O que é minha meta SMART? Quanto que eu quero faturar esse ano? Quanto que eu vou faturar? Qual que é a margem? Quais são os principais produtos que eu vou dar foco? Quais são meus produtos que são minha vaca leiteira? Produtos que eu vou dar foco para fazer eles sair mais? Quais são os indicadores que eu vou olhar semanalmente para me levar para esse faturamento, para me levar para essa margem de lucro? Qual é a minha margem de lucro ideal no meu segmento? Aqui está uma provocação, gente, para todos vocês. Todos vocês conhecem qual é a margem de lucro ideal no teu segmento? Eu preciso saber qual é a margem de lucro no meu segmento. Então, empresa de serviço, cara, eu preciso ter no mínimo ali 25% de margem de contribuição. Empresas alimentícias, elas vão ali, dependendo da gestão, vão de 10% até 20%. E aí, se você tem uma gestão muito boa de custo e tal, eu posso estar acima de 20%, chegar até bater uns 30% ali. Se eu tenho produtos que eu consigo agregar mais margem e tudo mais. Quando eu falo de supermercado, produtos de varejo e tal, dependendo do segmento, eu vou ter uma margem muito pequena, porque daí eu vou trabalhar no volume. No supermercado, um bom supermercado tem uma margem de 4% de lucro. A gente está falando de faturar 10 milhões no ano para ter 400 mil no caixa no final do ano, fazendo uma boa gestão. Então, eu preciso saber qual que é o meu negócio, até para eu saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Porque às vezes alguém aqui do grupo fala, não, minha margem é 50%. Você fala, caraca, velho, meu negócio está ruim. Não, de repente, teu negócio não tem nada a ver com o negócio do outro. A margem do outro é completamente diferente da tua margem. Então, eu preciso ter essas respostas, preciso buscar informações sobre isso, para então conseguir definir a minha meta Smart. Aí até tem um link aqui explicando o que é meta Smart no detalhe, vou mandar esse material para vocês. Mas o que é uma meta Smart? Uma meta, primeiro, específica. E aí, como eu falei, eu não vou aprofundar aqui, porque tem uma aula só falando sobre isso, você pode assistir lá depois, tá, gente? Eu preciso de uma meta específica. Eu não quero, eu não quero expor nenhum de vocês aqui, tá? E vocês não precisam balançar a cabeça nem se expor aí. Mas se eu te perguntar aqui, por favor, não se revele aí, tá? Mas se eu te perguntar aqui agora, qual é a sua meta de faturamento para esse ano? Você tem clareza? Você já colocou o número? Se você não colocou o número, a Adriana, ó, é legal porque quem fez, tá? Aí tem orgulho de falar, não, eu já fiz, já, dá. Aí quem não fez tá pensando, eita, pega, velho, não fiz até agora assim, ó. Tem que fazer, velho. Dificilmente você vai chegar num número que você não se provocar a chegar nele. Pode falar, Adriana. É que sem meta não tem comemoração final de ano, pô. Tem que É ter isso. meta para bater, para fechar o bar no dia 31 de dezembro e só comemorar. Não tem, gente, como comemorar se você nem sabe que você chegou no lugar que você tinha definido que chegaria. E aí, sabe qual é o problema de não ter meta? Você trabalha pra caramba, você se dedica muito, você faz coisa demais, você executa, e a sensação no final, sabe qual é? Ah, não fiz mais do que minha obrigação. Eu tenho que fazer mesmo, é meu trabalho. Não, realmente é nossa obrigação, é nosso trabalho. Mas nós precisamos ter metas claras, saber exatamente por que você está acordando de manhã. Eu vou compartilhar, vocês serão os primeiros a me ouvirem falar isso, tá? Sintam-se privilegiados. E de verdade, vocês que caminham um pouquinho mais comigo, que estão comigo há um pouquinho mais de tempo, sabe o quanto realização de sonhos para mim é algo, cara, que eu luto por isso. E vocês serão as primeiras pessoas que irão me ouvir falar isso, porque eu fechei ontem à noite esse negócio. Ontem à noite. Então, hoje, dia 9 de janeiro, eu estou compartilhando com vocês aqui da Mentoria Elite algo incrível para mim. Em agosto de 2017, eu fiz a minha formação em coaching na Polose. A minha primeira formação em coaching. E lá tem um exercício chamado Dream List. Tem alguém aqui que já fez a formação em coaching? Quem fez a formação aqui? Vocês fizeram? Tem alguém que fez? Não? Eu sugiro que vocês façam, tá, gente? Faça, vai valer a pena. É mais ferramenta de gestão de pessoas, mais ferramenta de empoderamento emocional, mais ferramenta de organização de metas. Tem um exercício chamado Dream List, que é a lista dos sonhos. E eu coloquei lá que um dos meus sonhos
seria fazer um cruzeiro com a minha família. Eu fiz um cruzeiro na minha lua de mel, quando eu me casei. Esse mês eu faço 13 anos de casado, dia 21. Quando eu me casei com a Raquel, nós fizemos um cruzeiro, né, como viagem. E desde então, meu sonho é poder proporcionar para os meus pais, para o meu sogro, para minha sogra e para minha avó um cruzeiro também. Só que eu sabia o valor disso. Então, em 2017, em agosto de 2017, dia 7 de setembro de 2017, eu fiz uma ferramenta. Depois eu mostro minha apostila para vocês. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Eu escrevi fazer um cruzeiro com a minha família, tal, eu fiz um desenho e tudo mais. Ontem à noite eu fechei esse cruzeiro. Então nós iremos viajar em março desse ano. E é muito especial poder proporcionar isso para os meus pais, para o meu sogro, minha sogra e minha avó. Eu liguei para minha avó ontem para comunicar ela, a minha avó começou a dar risada. Minha avó, tipo, falou, mas como é que é isso e tal? E como vai ser? Por que eu tô te contando isso? Impossível. Seria impossível se eu não tivesse colocado isso como meta. Cara, eu tô te falando de uma meta de 7 anos. Eu desenhei isso há 7 anos. Eu coloquei no papel. Eu nem sabia o nível de planejamento que eu tenho hoje. Eu não sabia fazer o jeito que eu tô fazendo hoje. Há 7 anos foi só um negócio no papel e tal. Mas por que é importante ter a meta específica? Gente, vocês já me viram falar sobre isso, mas eu repito mais uma vez aqui, ó. Minha tela tá aparecendo para vocês? A tela em branco? Tá, né? Por conta disso aqui, ó. Eu acho que daqui da sala, quem fez formação em coaching comigo foi só a Júlia, eu acho, né? Fez a formação comigo. Júlia, você se lembra o que é isso aqui? Não? Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, gente. Sistema ativador reticular. O que é isso aqui, Diego? Nós temos uma parte do nosso cérebro chamado sistema ativador reticular. Nós fomos criados para economizar energia. O nosso cérebro não dá foco em tudo. Quando alguém fala assim, ó, não, é que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mentira, você não consegue. Toda vez que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você está sendo menos produtivo do que você poderia. Você até consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas você está sendo improdutivo. Se você fizesse uma coisa de cada vez, se você desse foco nas coisas, você seria muito mais produtivo. Por isso, a tua mente ela é seletiva, ela não dá atenção para tudo. Porque se ela desse atenção para tudo, você seria ainda mais improdutivo. O que é o sistema ativador reticular? Toda vez que você fala que algo é importante para você, a sua mente entende, se é importante para mim, eu vou colocar energia para buscar isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. É o exemplo que eu sempre dou e é fácil de entender. Quem aqui já teve essa experiência? Ó? Você não pensava em trocar de carro. Aí você pensou, cara, eu quero comprar o carro X. Aí você começou a ver aquele mesmo carro na rua. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso alguma vez? Por que isso acontece? Por quê? Até aquele momento, aquele carro não era importante para você. Quando você falou, vou comprar um carro X, você começa a ver ele na rua. Por quê? Porque para tua mente, aquele carro X passou a ser importante. Então você começa a enxergar ele agora. Quer ver outro exemplo? Mulher grávida. Você nunca vê mulher grávida. Aí você, mulher, ficou grávida ou alguma mulher na tua família ficou grávida. O que acontece? Você começa a ver mulher grávida em tudo que é lugar. Já percebeu isso? Mas por quê? Porque mulher grávida, criança, gestação passou a ser importante para você, você começa a ver as pessoas. O que isso tem a ver com a nossa mentoria aqui, Diego? O que tem a ver é o seguinte, se você não define uma meta específica, se você não define uma meta, a tua mente não entende aquilo como importante. Então ela não vai buscar caminhos para fazer aquilo acontecer. Agora, quando eu falo, cara, eu faturo 300 mil por mês e minha meta é faturar 350, automaticamente a minha mente começa a perguntar, tá, o que eu fiz esse ano que eu tenho que continuar fazendo e o que eu não fiz que eu deveria começar a fazer para chegar nesse 350? Então, só o fato de colocar um número, a tua mente começa a pensar em alternativas. Se você separar momentos específicos para pensar sobre a meta, para pensar sobre a estratégia,
automaticamente a tua mente vai começar a pensar em caminhos. E se ela não encontrar respostas, ela vai encontrar pelo menos alternativas. Cara, eu não sei como vender mais. Tá, mas quem sabe? Ah, o Wesley sabe como vender mais, então eu vou fazer uma consultoria com o Wesley. Ah, eu não sei como resolver esse problema tributário, mas o pessoal da Simple Contabilidade sabe resolver, eu vou lá fazer uma reunião com os caras. Ah, eu não sei como fazer parcerias. Mas, cara, tem um grupo de network na minha cidade que eu posso lá fazer uma reunião e entender como é que eu faço as parcerias. Então, veja, só o fato de colocar a meta, a minha mente começa a buscar caminhos, maneiras de fazer aquilo acontecer. Faz sentido, gente, o que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Tá? Então, por isso a importância de você ter metas claras. E o planejamento estratégico é para isso. Então, janeiro, se você ainda não definiu a tua meta do ano, esse é o momento. Claro que você pode fazer meta em qualquer momento do ano. Você pode estar em novembro definindo a meta. Beleza. Mas já que nós estamos no início do ano, cara, define a meta do ano todo. Excelente momento para fazer isso. Senta com os sócios, senta com os colaboradores, cria algo desafiador. A meta Smart, ela é específica, ela é mensurável, tem que ser algo que eu consigo medir, tem que ser algo atingível. O que é atingível? Pô, não vai viajar na maionese. Você está faturando lá, eu faturo 30 mil por mês. Ah, minha meta é faturar agora 950 mil. Porra, cara, calma. Coloca um negócio que faz sentido. Diego, mas você está falando que não dá para sair de 50 e ir para 950? Claro que dá, mas é um passo de cada vez. Porque se você coloca uma meta surreal, o que acontece com a tua mente? Ela olha e ela dá risada, fala, impossível, você tá louco? Você tá doidão? Ela não vai se comprometer. Então coloque algo que é atingível. É desafiador, mas é atingível. Olha só o R da meta Smart, uma meta relevante. O que é relevante? A sua meta tem que ter um significado importante para você, cara. Quando eu coloquei a meta de fazer essa viagem com a minha família, ela tem um peso muito grande para mim. Eu sou um cara muito apaixonado pelos meus pais. Meus pais contribuíram muito com a pessoa que eu sou hoje. Os pais da minha esposa contribuíram muito para ser a pessoa que ela é hoje. A minha avó tem um fator fundamental na minha vida. Então, por questão de honra e contribuição, eu coloquei como meta, porque vai me fazer muito bem. É claro que eu espero que eles gostem da viagem, é óbvio. Mas, gente, eu serei a pessoa mais beneficiada do que eles. Porque vai me dar uma sensação do tipo, pô, que massa. Agora, eu preciso ser muito sincero com vocês. Muito, muito, muito sincero com vocês. Financeiramente, talvez nem fosse o melhor momento para eu fazer essa viagem. Porque eu tenho uma série de outras coisas para fazer. Mas aí vem a decisão, que é o que muitos empresários não têm coragem de fazer. Eu olhei o momento. Eu falei, cara, eu não sei quanto tempo mais a minha avó vai estar com a gente. Eu não sei quanto tempo meu sogro vai estar com a gente. Eu não sei quanto tempo meus pais vão estar comigo e tudo mais. Né? Porque eles estão saudáveis hoje, mas não sei o que pode acontecer amanhã. Mas a minha avó já está mais debilitada, meu sogro também. E eu falei, cara, o tempo é agora. Eu poderia esperar um pouco mais, mas chegou o momento, vamos embora, vamos para cima. Então a gente tem que colocar meta e a meta tem que ser relevante, porque se ela não for relevante, cara, não vai. Então até essa viagem que eu estou colocando, gente, é um gatilho para eu atingir minha meta desse ano também. Eu não estou falando para todo mundo aqui sair comprando cruzeiro, tá? Tipo, vamos usar então um gatilho de comprar viagem para bater meta. Não, não é isso. Só que, presta atenção nessa sacada que eu vou trazer para vocês. Alguém aqui já leu o livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins? Quem já leu esse livro? Alguém já leu? Poder Sem Limites. Esse livro é muito bom. Ele é um livro, cara, tem muita ferramenta de PNL, muita ferramenta de desenvolvimento humano. E o Tony Robbins, ele traz a seguinte reflexão. Eu quero que vocês me ajudem. O que é mais fácil? Vender. Eu só vou traduzir para reais aqui, tá? O livro ele fala em dólares. Mas o que é mais fácil? Vender R$ 1.000 ou vender R$ 10.000? O que é mais fácil, gente? Eu falei isso para a Eliane numa visita que eu fiz para ela semana passada, no negócio dela. O que é mais fácil? Vender R$ 1.000 ou R$ 10.000? Alguém me ajuda aí. Pode abrir o microfone e me responder. O que é mais fácil, gente? Sem medo de errar. Você não tá sendo avaliado aqui. Isso aqui não é um teste. Um de cada vez para não ter briga, tá? O que é mais fácil, gente? Vender R$ 1.000 ou R$ 10.000? Eu acho que 10 mil. Boa. Mas por quê? Porque sair do zero é mais difícil.
E quando você já vendeu os primeiros 1.000, você já tem o caminho para os demais. E Beleza? normalmente, quando você está com faturamento de, sei lá, 10.000 mês ou 10.000 diário, você já tem uma estrutura para isso. Perfeito. Imagine, eu vou deixar essa pergunta ainda mais desafiadora. Ah, a internet caiu de novo, será? Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que eu tive mais um problema aqui de. Ah, voltou. Eu tô tendo um probleminha aqui na minha internet. Enfim. Ah, deixa eu ver o que a Cess colocou. 1.000 e 10.000 é o mesmo esforço. Legal. O que que o Tony Robbins diz no livro Poder Sem Limites? Ele diz que na pesquisa que ele fez, a maioria das pessoas respondem 1.000 US, né? Só que qual que é o problema? As pessoas têm uma tendência, quando fala as pessoas generalizando, quando ela vai definir uma meta SMART, para colocar uma meta que é atingível, mas não tem tanto desafio. Só que vamos lá, olhando dinheiro. Se eu bato 1.000, imagina que seja 1.000 mês, tá? O que que eu faço com 1.000 reais por mês, gente? Eu vou pagar um aluguel, nem pagar aluguel, né? Dependendo da cidade que eu moro, aqui em Valinhos, você não paga o aluguel com 1.000 reais. E aí, acabou. Então, se eu acordo pela manhã pensando em bater um número, que eu simplesmente vou pagar as contas, eu quero que você seja sincero. Isso gera muita motivação? Você saber que você vai para a tua empresa, vai para o teu negócio para tirar um prolabore ou fazer uma retirada que vai te fazer pagar as contas, isso motiva de verdade? Não. Agora, faz a conta aí, considera o 1.000, que é algo que só te manteria sobrevivendo, e considere 10 como 10 vezes o que você precisa para sobreviver. Imagine que então você acorde agora pensando nos 10. Fala, cara, minha meta é bater os 10 lá. O que você poderia fazer com 10? Além de sobreviver, você teria grana para investir, para viajar, para dar mais conforto para tua família e tudo mais. Então, o que motiva mais? Vender 1.000 ou vender 10? É óbvio que vender 10. Pô, Diego, mas você nem precisava ter contado essa metáfora, essa história do Tony Robbins para evidenciar isso. Mas a maneira que ele conta faz muito sentido. Porque eu sempre tive a cabeça do tipo, não, vender 1.000 é muito mais fácil. Mas quando você entende como que a mente humana funciona, você fala, cara, vender 1.000 é mais difícil, porque o cara não vai estar motivado para aquilo, porque ele está pensando só nas dívidas que ele tem com os 1.000 que ele vai fazer. Agora, se ele está pensando no 10, ele fala, cara, peraí, eu vou poder fazer a viagem, vou poder fazer a manutenção na minha casa, pagar um convênio para meus filhos e tudo mais. Então, a minha provocação aqui com vocês é olhe para um número que de fato vai te gerar uma motivação muito, muito, muito mais profunda. Ok? Então, essa é a pauta aqui dentro do Smart. Além disso, depois de você fazer uma meta estruturada, o que você precisa fazer? Muitas pessoas erram aqui, gente. Vai fazer o planejamento e ele quer olhar só para frente. A gente precisa olhar para trás também. Olhar os últimos 12 meses e entender tudo que eu acertei e tudo que eu errei no meu negócio. Fazer ele mesmo ali um momento de reflexão. O que a gente fez esse ano que deu certo? O que a gente fez que deu errado? O que a gente acertou, a gente potencializa e continua fazendo. Aquilo que a gente errou, a gente corrige, transforma em projeto e vamos de novo. E aí você estrutura o teu SWOT. O que é o SWOT? As suas fortalezas, strengths, as suas weaknesses, que são as suas fraquezas, as suas opportunities, as oportunidades, e os threats, que são as ameaças. E aí, para cada uma das fortalezas, cada uma das fraquezas, cada uma das oportunidades, cada uma das ameaças, eu vou listar agora o que vai virar projeto na minha empresa e o que virar projeto é o foco do ano. Tudo que eu colocar no meu SWOT é importante, mas nem tudo vai virar projeto. Por quê? Porque o meu dia só tem 24 horas e eu só tenho 2 braços e eu preciso selecionar aquilo que eu vou dar foco. Isso é o que nós vamos trabalhar dentro do planejamento estratégico. É isso que eu falei de forma mais profunda lá na mentoria que está gravada. Eu vou mandar para vocês depois, para vocês acessarem de forma mais, para vocês poderem aprofundar ainda mais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me usem. Nós temos, a maioria de vocês, nós temos sessões individuais para serem realizadas. A maioria de vocês, nós ainda temos encontros para serem realizados. E alguns de vocês, nós não temos mais encontros individuais. Mas você tem o grupo da Mentoria Elite, que você pode colocar a dúvida lá no grupo, a gente conversar. Você tem outros empresários que podem contribuir também com o teu negócio.
beleza? Então não sofra sozinho. Você não precisa sofrer sozinho no teu negócio aí, tá? Agora eu te falei que hoje eu te entregaria uma chave que eu recebi do Marcos Paulo num treinamento num conteúdo que eu vi dele online. Antes de avançar para essa chave, eu queria abrir para perguntas aqui, gente. Alguma pergunta sobre aquilo que a gente conversou aqui até agora? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida que você queira tirar sobre planejamento? De repente, alguma coisa que você fez aí que deu certo, que você queira compartilhar? Alguma coisa que você fez, deu errado, que você queira compartilhar também, perguntar? Esse é o momento. Não? Vocês estão craque no planejamento, então. Tá ouvindo? Eu travei aqui, Kátia. Agora eu acho que eu estou ouvindo. Pode falar novamente, por gentileza. Eu tenho uma dúvida. A gente montou recentemente o planejamento estratégico junto com você, né? A gente viu as metas, os projetos. Eu não sei se eu já te perguntei isso, mas agora, começo do ano, a gente tem que rever e criar uma nova meta ou só fortalecer o que a gente combinou, o que a gente já tinha visto? No caso de vocês, é bem recente, né? Nós fizemos em dezembro, novembro, dezembro? Acho que foi Acho que foi dezembro, novembro, novembro. não foi? No caso de vocês, é só revisitar os números. Mas a tua pergunta foi muito boa, Kátia. Em qual sentido? Uma vez que eu fiz o planejamento, qual que é a frequência que eu tenho que olhar para ele? Semanalmente. Aí, semanalmente, através do quê? Aí tem uma outra mentoria, deixa eu até abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Cadê? Aqui, deixa eu ver. Ó, no Drive, no nosso Drive, todas as sessões da Mentoria Elite, elas estão disponíveis lá. E aí, gente, aqui vai do interesse de cada um de vocês. A primeira sessão, quando eu comecei com esse projeto da Mentoria Elite, a primeira sessão aconteceu lá no dia 9 de novembro de 2022. É uma sessão que eu falo de planejamento estratégico e diagrama de Chikawa. Eu aprofundo mais nessa pauta de que a gente está conversando hoje, eu falei aqui. Agora, o que, que vem depois do planejamento estratégico? A agenda semanal e os big wins. O que, que é agenda semanal? Não adianta eu ter um bom planejamento estratégico se eu não olho para ele semanalmente. Através das reuniões de rotina, eu preciso ter as minhas reuniões de rotina na empresa que garantam que eu olhe para as principais áreas da empresa. Então, se eu definir uma meta comercial, eu preciso olhar para ela semanalmente. Se eu definir uma meta de liderança, de gestão de pessoas, de criar planos de desenvolvimento individual dos meus colaboradores, eu preciso olhar para isso toda semana. E aí são as sprints. O que são as sprints? As reuniões rápidas. Reuniões rápidas só para olhar os resultados. Então, Kátia, uma vez que definiu a meta, vocês, os sócios, têm que sentar, validar se realmente é esse número para 2024 e semanalmente olhar para isso. Porque se a gente olha só no fechamento do mês, vocês concordam que a gente vai estar vendo só retrovisor, gente? É só retrovisor. Ah, passou o mês, acabou, vamos ver como que fechou. Não. Reunião de fechamento é só para validar número. Mas já passou. Não tem mais o que fazer. Comercial e todas as áreas de desenvolvimento da empresa, elas têm que ser analisadas semanalmente. Toda semana a gente tem que olhar número. O empresário tem que gostar de número. Gostar de número. Não só da parte comercial, gostar de todos os números da empresa. Todos os números. Qual que é o turnover, quantas pessoas foram contratadas, quantas foram demitidas, quantas pediram demissão, das que pediram demissão, por qual motivo elas pediram demissão, por que ela saiu e tal. A gente tem que olhar isso. Os números e aquilo que está acontecendo na empresa. Porque daí sim a gente vai ter o planejamento na nossa mão. Respondido, Kátia? Sim, sim. Obrigada, Diego. Beleza? Então, reveja o planejamento e depois, semanalmente, precisa olhar. Diego, é rápido essa reunião? Rápido, gente. Reunião de 30 minutos. Dá uma olhada ali, que ação foi realizada, o que não foi realizado, o que está pendente, o que não está, quem é o responsável por fazer. Acabou. Próxima reunião, semana que vem de novo. Vamos estar reunindo de novo. Empresário, quando eu falo de reunião, eu vejo que a cara de alguns empresários, o cara fala assim, reunião, coisa chata, não sei o quê. Por que a reunião é chata para muito empresário? Porque ele não sabe como fazer a reunião. É uma reunião sem pauta. Ele entra para a reunião e fica assim, um olhando para a cara do outro. Então. Cara, a reunião tem que ter pauta. Pessoal, a gente vai falar disso, disso, disso. Definir essa ação, essa ação. Acabou. Fechado? Mais alguma pergunta, gente? Eu posso avançar aqui?
Se tiver alguma pergunta, vocês me interrompem aqui. Pode abrir o microfone e perguntar. O que eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar a nossa mentoria de hoje? Aí eu abro mais uma vez para perguntas, caso surja mais alguma pergunta. O Marcos Paulo, ele estava falando sobre planejamento estratégico, sobre a importância de ter metas e tal. Aí tava o vídeo que eu vi dele, ele estava falando de que ele fez algumas maratonas, correu 5K, 10K, 15K, 40K, tal, fez o Ironman, não sei o quê. E aí ele trouxe uma reflexão, que é essa reflexão que eu quero deixar para vocês no final da nossa mentoria de hoje. No final das contas, gente, não tem a ver com as medalhas que você vai conquistar. Não tem a ver com o faturamento que você vai alcançar na tua empresa. Não tem a ver com os prêmios que você vai receber no teu segmento. O melhor restaurante, a melhor clínica, a melhor loja, o melhor escritório. Não tem a ver com ser o melhor. Não tem a ver com ter as maiores premiações ou maior e melhor faturamento. O maior segredo de pessoas de sucesso é quem eu tenho que me tornar para gerar aquele resultado. Eu vou repetir. E aí, quem está de fato ligado aqui na mentoria, se você pegar essa chave, isso aqui muda teu jogo. Não tem a ver com tirar a minha empresa de 1 milhão de faturamento e levar ela para 5 milhões. Não tem a ver com tirar a minha empresa de 5 milhões e levá-la para 20 milhões. Isso é a consequência. É quem eu devo me tornar ou quem eu devo de fato assumir que eu sou e quem eu vou me transformar para gerar aquele resultado. Eu jamais seria capaz de gerar o resultado que eu estou gerando hoje, financeiramente falando, se eu não tivesse me transformado numa pessoa que é mais dominante, que abre caminho, que negocia, que sabe vender, que sabe fazer marketing, que sabe pegar depoimento. Mas eu não fazia isso há 6 anos. Eu não fazia isso há 7 anos. Então é óbvio que há 7 anos atrás eu não tinha o resultado que eu tenho hoje. Por quê? Porque o Diego de lá de trás não tinha nem capacidade para fazer isso, não tinha habilidade, não tinha estrutura intelectual, emocional, espiritual para suportar as coisas que eu suporto hoje. Então, o meu objetivo é, beleza, eu tenho a meta financeira, só que quem eu tenho que me transformar, quem eu tenho que ser para suportar isso aqui? Essa tem que ser a sua principal pergunta no planejamento estratégico. Eu quero bater uma empresa de X milhões. Tá. Quem você tem que se transformar para suportar esse crescimento? Porque se você não se transformar, a empresa até pode crescer, mas da mesma maneira que ela cresce, ela cai. Porque você não tem suporte emocional, espiritual, intelectual, comportamental para suportar aquele resultado. Por isso que nós vemos muitos empresários que o discurso do cara é: pô, mano, tô muito cansado, não dá mais, eu tô estressadaço, tal. E o cara vai levando isso até o final da vida dele. Por quê? Porque ele não cresceu como pessoa. Ele cresceu o resultado financeiro, mas ele não cresceu como indivíduo. E aí ele não consegue suportar esse novo peso. Então veja, para a gente caminhar para o fim, o grande ponto aqui é o seguinte: nessa jornada de crescimento, aqui, vamos chamar aqui de grana, o eixo vertical, e o eixo horizontal é tempo. Nessa jornada aqui de crescimento, mais importante do que chegar aqui é, passo a passo, eu ir crescendo como indivíduo para suportar esse crescimento. Para suportar esse crescimento. Por que isso é muito importante? Porque se eu pego o Diego daqui e simplesmente jogo para esse resultado aqui, esse Diego tem um gap muito grande, e ele não vai dar conta de suportar esse resultado. Eu faço mentoria com algumas startups, e tem uma delas, que inclusive está com a gente na mentoria, o grande desafio que a gente tem
é transformar os empresários realmente em empresários. Porque os caras são muito bons na parte técnica e eles são excelentes. Só que tem um gap aqui ó, enorme de ser empresário. De ser empresário mesmo, de olhar para a área comercial como a área comercial tem que ser olhada, de olhar para a gestão de pessoas como ela tem que ser olhada, de olhar para os representantes como eles têm que ser olhados, de olhar para o treinamento como tem que ser olhado, de colocar energia, porque o negócio não vai crescer sozinho. Aí o resultado até pode acontecer, mas do mesmo jeito que ele sobe, se eu não cresci como indivíduo, do mesmo jeito que ele sobe, ele desce. Então a última reflexão que eu deixo para vocês hoje é quem eu tenho que me tornar como pessoa, como profissional, para suportar os resultados das metas que eu tenho colocado. A Cési colocou ali ó, nos comentários, identidade. É isso, cara. Se eu não sei quem eu sou, e se eu também não estou disposto a transformar, a passar por um processo de transformação no meu ser, um cara que eu tenho conversado muito, não, poderia estar conversando até mais, né? O Wesley, a gente conversou muito, principalmente no ano passado, né, irmão? Ali em dezembro, acho que a gente trocou muita mensagem. Novembro, dezembro. E uma das coisas que eu gostei muito que o Wesley me falou, cara, tinha muita coisa que eu antes não fazia, que agora eu tô me permitindo e tô passando por um processo de transformação. E aí você usou muito essa palavra, irmão, nas mensagens. Processo de transformação. A verdade é que todos nós, ou a gente se abre para transformação, gente, e obviamente para uma transformação positiva, ou a gente não vai estar apto a suportar resultados maiores. Não tem como. Agora, a grande pergunta é, a transformação é gostosa? Dói, velho. Dói, você fica puto, muda algumas coisas que você tem que mudar na tua rotina, você tem que criar hábitos novos. Deixa eu compartilhar um negócio, né? Eu compartilhei uma parada legal que aconteceu comigo ontem à noite, que a gente fechou a viagem. Mas ontem à noite aconteceu um negócio também que foi meio que um soco no meu estômago aqui em casa. Tava um calor absurdo aqui, está um calor absurdo aqui em Valinhos. A minha filha Giovana, de 7 anos, ela entrou no na cozinha, a gente estava jantando, comunicando os meus pais ali, eu chamei meus pais aqui em casa para a gente tomar um café e eu comunicar eles da viagem. Liguei para minha sogra, liguei para minha avó e, pô, virou festa ali, né? Aí comunicamos as crianças. Aí a Giovana pegou e falou assim: pai, mãe, vamos fazer um exercício físico. Aí ela já veio ela colocou um sutiãzinho dela, tá, um shortinho, tipo um top assim, né? Ela falou: vamos fazer exercício? Minha filha de 7 anos. Eu vou até falar baixinho aqui, né? Porque eu tô na minha casa hoje. De repente, pra Raquel não ficar chateada comigo. A minha filha pegou e falou assim, ó, vamos fazer? Eu falei, filha, papai não vai poder fazer hoje e tal. Aí ela pegou e falou assim pra minha esposa, vamos fazer, mãe, você tem que fazer também, você tá um pouco gordinha. A minha filha de 7 anos. Aí o meu filho João falou assim, você não pode falar isso dos outros, chamar os outros de gordinho, isso aí não é educado. E minha filha falou, tipo, na maior naturalidade, assim. E aí, eu achei que minha filha tava brincando, cara. Aí minha filha veio e falou, papai, coloca no YouTube pra mim que eu quero fazer atividade física. Eu coloquei e ela começou a fazer, cara. Sozinha, na sala. Via o exercício na TV, pum, fazia. Prancha, agachamento, elevação lateral, começou a fazer os negócios. E aí foi um soco no meu estômago, porque eu falei, cara, se eu quero transformar a minha saúde, e esse é um dos meus objetivos de 2024, gente, eu melhorei muito nos últimos 2 anos, mas eu tô muito distante de onde eu quero estar de estética, fisicamente falando, e principalmente de saúde. Se eu quero transformar, eu vou ter que ter o quê? Mudança de hábito. Eu vou ter que ter mais disciplina. Eu vou ter que ter uma obstinada disciplina. Eu vou ter que pagar alguns preços que hoje eu não estou pagando. E aí, quando eu vi minha filha fazendo atividade física sozinha, com 7 anos de idade, 9 horas da noite, eu falei, caraca, velho, dá para fazer em casa. É só separar a agenda. Então, o grande ponto não é o resultado que eu quero ter, é quem eu vou me transformar nessa jornada, durante essa jornada. Então, a minha provocação para você hoje, diz que eu aprendi com o Marcos Paulo, é vocês fazer essa pergunta. Quem eu preciso me tornar? Qual a capacidade que eu não tenho hoje? Qual é a habilidade que eu não tenho? Qual o conhecimento que eu não tenho? Qual é a ação que eu não tenho tomado? Que se eu desenvolver, então, essas ações, essas habilidades, essas atitudes, esses conhecimentos,
eu chegarei a ser esse empresário com esse resultado que eu tanto almejo? Imagine que, vou dar um exemplo aqui, eu não sei dar feedback. Pô, então eu preciso aprender a dar feedback. Eu preciso conversar olhando nos olhos dos meus colaboradores e desenvolvê-los. Beleza, cara, vai para cima, vai ler livro, vai fazer treinamento de liderança, vai fazer mentoria específica. A Kátia me mandou mensagem semana passada, acho, né, Kátia? A Kátia mandou assim: Diego, eu quero desenvolver ainda mais a minha questão do perfil comportamental e oratória. Aí eu falei para ela, Kátia, faz o Mestre dos Palcos da Polose. Ela falou, não, eu já fiz o Mestre dos Palcos. E já melhorou muito a minha oratória, mas eu quero mais. Eu falei, cara, que da hora, meu. Aí eu falei, ó, Kátia, então eu sugiro uma mentoria para você, com a fulana de tal, é uma pessoa especializada em perfil comportamental, em comunicação. Bate um papo com ela. É o único caminho? Não, mas é o caminho que eu direcionei a Kátia. De repente ela vai caminhar por outro caminho, tá tudo certo. Mas a fome dela, a ambição dela de querer crescer nessa habilidade, eu tenho plena convicção que daqui a alguns meses ela estará muito melhor do que ela está hoje. Quer dizer que não dá para continuar melhorando? Claro que dá. Aquilo que você está fazendo perfeito hoje, amanhã você pode fazer melhor ainda. Então, estou citando aqui a Kátia, estou citando o Wesley, mas todos vocês, eu já tive conversas com vocês, que vocês apontaram alguma coisa que vocês querem transformar de fato. Só que, de novo, o nosso maior desejo, eu vou voltar lá no slide do começo do nosso bate-papo aqui. Ó, o que eu mais desejo na vida? Ah, é ter minha vida transformada. Mas o que eu mais desejo agora? Ah, o que eu mais desejo agora é ficar de boa, muitas vezes, é relaxar, é não. Então, aquilo que eu mais quero agora acaba me deixando cada vez mais longe daquilo que eu mais quero para minha vida. Por isso que você precisa definir qual o preço que você está disposto a pagar, quais são as habilidades que você quer desenvolver esse ano, entendendo que você não vai desenvolver todas as habilidades de uma vez só. Eu defini a mentoria Elite esse ano, eu quero dar muito foco na área comercial. Então a gente vai estudar muito livro de vendas aqui, muito livro de atendimento, livro de experiência para cliente, não só livro, né, mas conteúdos de experiência para cliente, atendimento, venda, branding. Esse ano eu defini. Por quê? Porque eu vi que é uma das maiores dores da galera da mentoria Elite. Como é que eu faço crescer o comercial, mas crescer de forma saudável? Como é que eu gero uma experiência cada vez melhor para o cliente e gero fãs, ao invés de só clientes? Então, eu defini. Tem mais coisas para trabalhar, gente, no âmbito empresarial? Claro que tem. Mas eu consigo trabalhar tudo de uma vez? Não, não tem como. Não tem como. Então, essa é a minha principal provocação do dia de hoje. Quem você tem que se transformar para gerar o resultado que você deseja gerar no teu negócio esse ano? É nisso que você tem que focar. Eu quero gerar uma equipe mais autônoma. Então, tua principal habilidade é liderança. Tem que ser um líder ainda melhor para treinar mais, para inspirar mais, para capacitar mais meu time para aquele caminho. Quem se compromete em fazer a tarefa aí? Qual é a tarefa, Diego? Duas coisas. Primeiro, definir o teu planejamento desse ano. Definir tua meta SMART, definir o faturamento, a margem, definir quais são os indicadores que você vai olhar semanalmente. Então, essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa, quem você tem que se transformar para garantir que essa meta seja alcançada. Porque isso aqui vai caminhar em paralelo. Meta nenhuma é alcançada se você não transformar o teu posicionamento. Porque se não precisasse transformar, você já teria batido a meta. Por que não bateu? Porque está faltando alguma coisa aqui, na pessoa física, no CPF. Transformou o CPF, CNPJ impactado. Essas são as duas tarefas da nossa sessão de hoje. Para quem vale a pena, gente? Para quem vale a pena a sessão de hoje? Beleza? Dúvidas? Abrindo para pergunta agora. Qualquer dúvida sobre o tema aqui ou qualquer outra coisa que você veio preparado para perguntar hoje, se tem algum tema que você queria perguntar, não perguntou lá no grupo, aproveita aqui agora. Ou se quiser fazer alguma contribuição, falar alguma coisa, esse é o momento, senão a gente vai para a nossa foto final aqui do dia já. Zero perguntas? Então, beleza. Bora para nossa foto. Quem está de câmera fechada, se puder abrir, para a gente tirar a nossa foto. Bora lá. Deixa eu só deixar aqui. Ah, a Júlia já está até fazendo a pose ali já. Tá? Pera aí, calma aí.
Vamos lá. Segura aí. Vamos lá, peraí que. Boa, boa. Segura, segura. Um, dois, três. E segura, segura. O Wesley não tá aparecendo sua mão aí, cara. Você tá meio desenquadrado. Vai um pouquinho mais. Aí. Agora vai. Boa. Um, dois, três e. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês não ficaram. Sempre tem aqueles. Fiquei com a cara amassada, fiquei com a cara torta. Tá top. Gente, é, eu voltei na ativa essa última semana, então alguns de vocês mandaram mensagem. Hoje ainda eu finalizo todas as mensagens que vocês me encaminharam. Vamos fazer de 2024 um ano memorável, cara. Memorável. Quero encerrar com isso. Eu acho que eu compartilhei lá no nosso grupo. Todo ano eu aprendi com um mentor. Faz uns 2 anos que eu aprendi isso. Fiz a primeira vez o ano passado, mas esse ano foi a primeira vez que eu levei muito a sério isso. Muito a sério. Eu aprendi a escolher uma palavra que vai representar o meu ano. E aí, dentro da minha crença aqui, nós oramos, eu e minha esposa, conversamos e tal, e nós escolhemos a palavra memorável para representar o nosso ano. Por que memorável? Eu tenho plena convicção, eu tenho fé, eu tenho esperança que daqui 30 anos, se eu estiver vivo até lá, dentro da minha crença, se Jesus não tiver voltado até lá, daqui 30 anos, eu e a minha família falaremos sobre o ano de 2024. Ele será um ano memorável, é um ano que a gente nunca mais vai esquecer de tantas coisas que a gente vai realizar esse ano. A gente vai impactar muita coisa na nossa vida esse ano. É o que nós decidimos na nossa casa. Então é isso que eu desejo para você para esse ano, que seja um ano memorável. Eu acho que eu falei sobre isso com vocês na última sessão do ano ali, que seja um ano memorável. Só que eu sei que para fazer um ano memorável, eu também tenho que transformar ainda mais coisa na minha vida, eu tenho que trabalhar mais um monte de coisa, eu tenho muita coisa ainda que eu erro, que eu vacilo, que eu quero continuar fazendo cada vez melhor. Né? Quero melhorar e fazer ainda melhor. Então, decida também qual é a sua palavra para esse ano. Qual é a palavra que vai representar o teu ano? Porque a tua palavra está diretamente conectada com a transformação que você quer gerar na sua vida e nos seus negócios. Tá? Então, essa é mais uma tarefa aí para você definir. E aí, compartilha com a gente lá no grupo qual vai ser a tua palavra para esse ano e bora fazer acontecer aí. Fechado, senhoras e senhores? Vamos conversando. Para quem nós temos sessões individuais, a Raquel está entrando em contato com vocês para agendar as sessões, para a gente bater um papo e já agendar para janeiro, fevereiro, março, os nossos encontros. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. E para quem eu estou devendo resposta, hoje ainda eu respondo. Fechado? Valeu, gente. Até hoje ainda, essa gravação vai estar no Drive, eu mando para vocês e eu relembro também a mentoria, a sessão 1, para vocês assistirem, caso vocês queiram ver profundamente como que o planejamento estratégico deve ser executado. Fechou? Valeu, gente. Agora que eu vi aqui, ó, o Felipe falou que eu falei da SES, mas é o Felipe que está na mentoria. Beleza, Felipe, agora que eu vi, irmão. Só agora que eu vi aqui. Tamo junto. Valeu, gente. Ótimo dia para vocês, ótima semana. Precisar de alguma coisa, coloca lá no grupo. Grande abraço. Valeu. Valeu, Diego. Tchau, tchau. Valeu, Aidan.